Bom dia, boa tarde, boa noite para você, o nosso telespectador do Tiro Certo, Estratégias e Negócios. Mais uma vez aqui falando para você sobre um assunto importantíssimo que é planejar o seu ambiente para que você possa vender mais e fechar melhores negócios. Estou aqui com o meu grande parceiro Jeremias, que vai conversar com vocês um pouquinho e vocês vai conhecer a convidada de hoje, que é fantástica. Para mim, é uma das melhores profissionais na área dela. Eu sou apaixonado pelas redes sociais deles, sou apaixonado pelo trabalho que eles fazem e tenho certeza que vocês também vão ficar apaixonados. Jeremias, por favor. Legal, legal, bom poder estar com vocês nesse novo episódio do Tiro Certo, Estratégias e Negócios. Creio que você está curtindo pra caramba os conteúdos que a gente está trazendo, os episódios que a gente está trazendo aqui para você, os assuntos abordados. Tem muita coisa boa por vir ainda, mas agora é aquela hora que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal do Tiro Certo, aciona o sininho para receber as notificações. Pega papel e caneta. Quem aqui já acompanha, a gente sabe que eu tenho o meu caderninho azul, onde eu faço anotação dos principais pontos que eu aprendo a cada bate-papo aqui. E o mais importante, trazer isso para a tua realidade, para o teu momento, né? Adaptar isso para a tua vivência, para que você possa ter mudanças significativas. Bom, a convidada de hoje é uma pessoa que tem mais conhecimento, mais afinidade com Rodolfo. Então, quem apresenta o convidado, a convidada hoje é Rodolfo. Muito obrigado, Jeremias. Bem lembrado, pessoal, deixar o comentário. Não custa nada se inscrever, por incrível que pareça, a inscrição nesse canal agrega na tua vida. Então, por favor, se inscreva sem pagar nada. Com certeza. E o detalhe, você falou um ponto interessante, comentário. Eu não tinha, tinha até esquecido esse negócio de comentar, ok? Fique à vontade para comentar o que você acha, o que você não acha, se você concorda, se você não concorda, e daí, tá? Mas comenta igual, né? Se for hater, xingar, se prepara que vai ouvir de volta também, certo? Porque querendo ou não, quanto mais comentário lá, mais engajamento a gente sai ganhando. Na verdade, tu tá querendo prejudicar a gente, mas tu tá ajudando. Aqui é o único canal onde os haters são bem-vindos. E onde o mimimi não impera, né, Jeremias? A gente sempre fala isso. Se vocês Ah, ficar ofendidos, o problema é seu, a verdade é essa. Mas, enfim, a nossa convidada, ela é arquiteta. O nome dela, Letícia, desculpa se eu errar o seu nome, porque realmente eu tentei falar e eu não sei se essa é a pronúncia. Letícia Scheinberger Bard. E aí você corrige depois. É arquiteta urbanista, pós-graduada em design de interiores e projetos comerciais, com experiência em construtoras e escritórios de arquitetura renomados de Maringá, Paraná, atua na área desde 2017. Além disso, é professora no curso de graduação em arquitetura da Unifatesc e acredita que a educação desempenha um papel fundamental na carreira do profissional. Atualmente, ela é sócia proprietária do ateliê número zero, onde gerencia e desenvolve as etapas de estudo preliminar dos projetos. Ela é apaixonada por arquitetura e vê nessa arte como algo importantíssimo a ser vivenciado e se orgulha de estar em frente da criação de espaços que transformam as experiências das pessoas. Letícia, por favor, me corrija e se apresente para o pessoal. Vou corrigir. É Schemberger Bardi. Italiano, puxa o i. Ah, Boa obrigado, noite, Jeremias. bom dia, boa tarde. É um prazer, agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Ainda mais depois dos profissionais que já passaram por aqui, até conheço alguns, gostei muito de ouvi-los também aqui, então para a gente é muito legal. Agradeço a oportunidade de estar aqui à frente do escritório, né, representando aí o ateliê número zero que eu sou sócia proprietária. E é isso, eu sou arquiteta, especialista, né, na parte de design de interiores, na parte de design de interiores dentro do ramo, né, do comercial, então projetos comerciais, projetos corporativos. Rodolfo já conhece aí um pouco do nosso portfólio, já segue a gente faz tempo, é fã de carteirinha, segundo ele. E além disso, eu atuo como professora. Depois que eu assumi aí a área da licenciatura, eu me orgulho muito também de falar, né, dessa minha segunda profissão, vamos dizer assim, que eu acredito que a gente tem que saber muito para poder ensinar o próximo.
E então, e nasci dentro desse meio, fui crescida, minha família toda de professores, então eu hoje me orgulho muito de estar nesse mesmo caminho e poder compartilhar aí um pouco do meu conhecimento. Muito obrigado, Letícia. Bom demais que você esteja aberta para as nossas perguntas, talvez imbecis, mas espero que você possa ter paciência para conversar com a gente e ensinar a gente um pouco mais sobre a tua especialidade e, de preferência também, se possível, dar algumas dicas de como os nossos telespectadores podem implementar esses conceitos nos seus próprios negócios. Jeremias, por favor, se você quiser começar o papo com a Letícia, fique à vontade. Na verdade, eu só fiquei em dúvida. A Letícia falou que você gosta muito do trabalho dela e ainda não contratou ela para ajeitar o teu escritório. Na Tá em verdade, eu orçamento. Na verdade, a gente já fez o orçamento, o que me falta é o capital para contratar a Letícia. Ela é uma pessoa muito Ah, inteligente, e a hora de trabalho dela não é tão barata. E aí a até gente está. parece. Mas enfim, vai acontecer. Se Deus abençoar, ainda esse ano a gente faz uma obra aqui no escritório. Legal. Obrigada, Jeremias, viu? Obrigada por lembrar disso aqui, tá bom? Depois eu mando a chave Pix. Ok? Vocês Mas, estão combinando comissão, tenho certeza. Letícia, eu queria começar provocando, na verdade, através da sua resposta a quem está assistindo a gente, algo que, para quem já vive dentro do comercial, talvez é um pouquinho mais fácil de entender, né? Eu sei o quanto o ambiente, né, e principalmente a parte visual do ambiente afeta a ambiência, a energia ali, o comportamento, os pensamentos, as emoções. Eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está assistindo a gente, como é que funciona isso? Como essa parte visual, não só visual, mas todo o contexto envolvido com uma arquitetura, pode afetar o resultado, tanto da equipe que trabalha naquele ambiente, quanto resultados em números da empresa, venda, qualidade de venda e tantas outras coisas mais. Você posiciona muito bem, né? Não apenas a experiência que o cliente, né, vai ter, o teu cliente vai ter nesse processo de compra, enfim, mas também a equipe, né? Como que você vai trabalhar dentro desse ambiente, como que a sua equipe vai se comportar também dentro desse ambiente. E até já vou começar pegando o gancho, você falou essa parte visual, né? A arquitetura como essa parte visual de ambiência, de se projetar o espaço. E hoje a gente levanta mais do que o visual dentro de uma análise, né, desse espaço corporativo, desse espaço comercial. E por quê? Porque hoje a gente tem o tato, a gente tem o olfato, a gente tem a audição e a gente tem o visual. Então, o visual, com certeza, é aquele mais óbvio, falando da arquitetura, né? Você literalmente você vê o espaço, você vivencia a primeira impressão que você tem, que é a que fica, ela é a visual. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem todos esses outros sentidos a serem ativados por meio da arquitetura, porque ela é instrumento para tal coisa, em que a gente não fica apenas nesse campo visual, né? Então, a gente, por exemplo, trabalha, né, com os cheiros que a gente fala do marketing olfativo, né? Você que é da parte de vendas, eu acredito que já tem aí ouvido falar, às vezes estou até ensinando o padre aqui a rezar a missa, mas o marketing olfativo é uma parte que com certeza precisa ser estudada dentro dessa arquitetura, desses espaços comerciais. O tato, e o tato aqui entra dentro de uma interpretação do público-alvo, tá? Então, se é infantil, se é adulto, se é restaurante. Então, essa visão do tato, ela tá alinhada literalmente ao tato, mas também a impressão que o visual traz. Então, para restaurante, por exemplo, a gente tem lâmpadas específicas que trazem para a gente o que a gente fala que é o índice de reprodução de cor. Então, é para não deixar a comida com aquela cor assim opaca ou com aquela cor esbranquiçada. Então, para a cor, para os legumes, para a comida, realmente ter aquela cor. Então, se torna palpável por meio de um instrumento visual, né, que é literalmente uma especificação de iluminação. E, ao mesmo tempo, a audição, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, toda marca tem por trás, né, do seu posicionamento uma intenção, tem um público-alvo, né, tem uma persona ali por trás do seu cliente, e ao mesmo tempo a gente precisa levantar, e se é que o meu cliente não tem isso levantado, a gente costuma problematizar tudo isso, e até indica sempre profissionais que daí vão realmente
vamos falar assim, esmiuçar isso cada vez mais dentro dessa marca. Mas você tem um público-alvo, então o que que o seu público-alvo escuta, o que que o seu público-alvo vai experienciar dentro desse atendimento, dentro da sua loja. Então, assim, a gente tem, por exemplo, falando aqui no escritório, né? Falando do meio da arquitetura. Vamos atender, por exemplo, pais que vão fazer um quartinho de bebê, por exemplo. O primeiro filho e tal. Então, o que é você receber esses pais em um ambiente aconchegante, com uma iluminação agradável, com uma temperatura agradável, que é a questão do tato, não estar muito frio, mas também não estar muito calor, estar com um cheirinho de quarto de bebê. Então, assim, toda essa experiência que a gente traz dentro de um serviço, a gente interpreta ela dentro de cada serviço, né? E dentro de cada comércio, falando do produto diretamente. E aí, tentando, vamos dizer assim, colaborar, né? Tentando passar aí um pouco desse conhecimento, que obviamente é muito abrangente. Eu até falei, eu estava com medo de falar muito, porque quando a gente fala que a gente gosta, a gente estende. Mas tentando passar um pouco do conhecimento, eu acho que o ponto inicial, sabe? É você entender o teu cliente. E entender mesmo. Não é, quem é meu cliente? Minha persona lá no Instagram é homem de 40 anos, que gosta de futebol. Tá, beleza. Mas quem é esse homem de 40 anos? Sabe? Levante os dados dos últimos que você atendeu, o que eles têm em comum, o que eles gostam, o que eles ouvem, o que eles tomam, o que. Sabe? Então, realmente problematiza tudo isso, né? Eu uso o termo problematizar tudo isso. E por meio da arquitetura, a gente consegue entender esse teu público-alvo combinado com o teu serviço ou com o teu produto, né? Porque ele vai consumir aquilo que ele gosta. Então, se a tua loja, né, se o teu espaço ali, ele tá atraindo, eu sempre falo, a partir do momento que você colocou ele para dentro, a intenção da arquitetura comercial é fidelizar, não é apenas vender, né? E assim, essa questão, como consequência, a fidelização do cliente, aí vou falar muito por mim e assim, de 100% dos empresários que a gente atende no escritório. Não é a consequência apenas financeira, né? Eu aumentei o meu ticket, ou então eu aumentei o meu número de vendas, eu dobrei a minha porcentagem. Enfim, óbvio, isso é consequência, a gente está no meio empresarial, a intenção é lucro, é girar, é capital, beleza. Mas quando a gente fala de fidelizar de cliente, a gente está falando de relacionamento, né? Então, o Rodolfo mesmo está aí de prova, ainda não fechou com a gente, mas a gente vai, a gente toma cerveja, a gente conhece, a gente se ajuda. Então, essa fidelização, ela acontece dentro da experiência, né? E a arquitetura traz isso. Então, o Rodolfo já veio aqui, já bebeu cerveja, já comeu com a gente, e é uma coisa que desde quando a gente projetou, a gente tinha como intenção, receber bem. Agora eu entendi por que que ele não fechou ainda. Provavelmente ele está no quarto ou quinto atendimento de negociação, né? E Olha, eu você. tô começando a achar duvidoso também, entendeu? Agora eu estou entendendo por que que ele ainda não fechou. Ele cada Você já negociação. segredo, meu Deus. Você descobriu. Ai, desculpa. Letícia, um ponto interessante que você falou, eu achei fantástico, porque combina com algo que eu já venho falando há muito tempo dentro de estratégias de negociação e fechamento de vendas, que é a questão do perfil do cliente ideal. Sabe, é importante conscientizar os empresários, os vendedores sobre essa questão de saber qual é o teu perfil do cliente. E é legal saber que até dentro da arquitetura existe essa visão para saber como desenvolver esse trabalho. Achei muito fantástico isso e que os empresários e vendedores que estejam assistindo a gente absorvam, né, o quanto isto tem peso, para não dizer domínio, sobre os teus resultados. Repito, seja em estratégias de negociação e fechamento, seja em relacionamento e ambiente, é preciso saber qual é o teu perfil de cliente ideal. E provavelmente, né, Letícia, depois um camarada aí, um conhecido que a gente tem te visitar 3, 4 vezes para tomar a cerveja e não fechar o negócio contigo, eu acho que é interessante você considerar que ele não seja do teu perfil de cliente ideal. Na verdade, eu acho que é importante ela considerar fazer um curso com você, Jeremias, que daí ela aprende a fazer o
departamento da venda. É o pulo do gato. A gente está aqui, lobo comendo lobo aqui dentro. O dia que o Rodolfo veio aqui, né, a primeira vez, ele veio, ficou, acho que, sei lá, 1h30, 2 horas conversando aqui e tal, fechou. E ele, mas sem compromisso e tal, a gente, não, beleza. No final, assim, lá, a gente tinha conversado de Deus e o mundo, ele, não sei o que e tal, tamo aqui, nem, né, não deu em nada. Eu falei, cara, você acha que não deu em nada? Eu não sei se você lembra disso, Rodolfo, mas a gente já tinha trocado uns 3 contatos, não é? A gente já Foi, tinha foi. trocado uns 3 contatos, a gente tinha feito propaganda para eles de uma plataforma de gerenciamento, que eles estavam procurando uma plataforma, a gente fez propaganda da que a gente usava. Então, assim, a gente adora atender empresário, porque é aquela coisa, não fechou, mas menina, a rede de network é tão boa. Não, eu vou na esteira do que o Jeremias estava falando, cara. Esse lance de conhecer o perfil, porque assim, você não precisa ter um perfil de cliente ideal, você pode ter mais de um. Então, por exemplo, na tua profissão você atende loja de vestuário, restaurante, então são mais de um perfil de cliente ideal. Eu acho que vai mais pro comportamental nesse cenário do que para segmento, idade, etc. Então, é um segmento de padronização de perfil de cliente ideal um pouco diferente no teu negócio. Mas eu vou um pouco além, Letícia. A gente estava falando sobre ambientação e a importância de trabalhar com todos os sentidos e tal. E aí eu fiquei pensando, como a gente pode tornar, por exemplo, uma vitrine um pouco mais atrativa? Como que a arquitetura pode ajudar? Eu sei, obviamente, que tem técnicas de iluminação e tal, tudo isso que você falou é fundamental, mas a gente sabe que para o comércio físico, que infelizmente está sofrendo com a concorrência online, a gente tem que ter alguns diferenciais, seja pela humanização, seja pela experiência do cliente, etc. E eu penso que o primeiro passo é a vitrine, que é realmente onde o cara se impacta e conhece os produtos daquela marca, daquela loja. E como a gente pode, talvez, trabalhar isso de uma forma mais efetiva? E aí eu estou falando já, talvez até de dicas mais práticas mesmo para quem está ouvindo a gente. Vamos lá. Eu não consigo deixar de dar essas dicas ligadas à arquitetura sem falar de outros 2 pontos. Eu dei uma palestra no ano passado sobre esses ambientes comerciais e eu falei que, sabe quando os círculos ali se encontram? A venda é no encontro desses círculos e a arquitetura é um deles. O outro é o teu produto e o outro é o teu atendimento. E por que que eu digo isso? Não adianta nada a vitrine estar belíssima, a pessoa entrar e o atendimento for uma bosta. Ou, entendeu? Ao mesmo tempo, o atendimento foi incrível, a loja estava maravilhosa, mas o produto é uma porcaria. Então, assim, só com essa base muito boa, porque dica não faz milagre, né? Aí eu volto para responder a tua pergunta. Então, a gente tá supondo que a pessoa que está nos ouvindo, ela tem um atendimento excelente, ela entendeu o público-alvo dela, ela vai, o PCI, gostei desse termo, ela já entendeu isso, tem isso com clareza, ok? E o produto dela é bom. Ela tá vendendo uma coisa boa. Beleza. Como que faz para essa vitrine ser atrativa e o cliente, né, vamos falar assim, realmente entrar? Porque uma coisa é olhar a vitrine, outra coisa é dar vontade de entrar. Uma dica que, assim, para mim é óbvia, né? O Jeremias, até um momento, ele falou, para você que tá no meio, né? E é verdade, a gente que tá no meio tem algumas coisas que são óbvias. Mas que acontece, assim, 90% das vezes. É vitrine poluída. O que isso quer dizer? Se a vitrine tem 70% dos produtos que estão dentro da tua loja, para que a pessoa vai entrar? Ela já tá vendo tudo. Você tá me entendendo? Então, ela tá vendo tudo. E ao mesmo tempo, ainda soma a esse fator de, além do excesso da poluição visual, que você não olha direito nenhum produto, você olha tudo, as pessoas não colocam vitrines fechadas. Eu falo, isso tudo depende muito do produto, da intenção, do padrão, porque quanto mais minimalista for a vitrine, quer dizer que mais alto é o ticket de venda e tal. Mas, no geral, as pessoas não colocam fundo em vitrine e colocam muitas coisas nela. Então, isso faz com que quando você passa na vitrine, você vê muita coisa ao mesmo tempo que você não vê nada. E isso é um baita de um defeito, falando de arquitetura e falando, né, desse chamariz para realmente chamar a atenção do cliente. E por quê? Porque vira uma coisa só. Você tá me entendendo? Você não vê o produto, você vê a textura. Tá o fundo da loja, da iluminação lá dentro da loja, misturado com os produtos lá de dentro. Aí tem manequim, aí tem coisa pendurada, aí tem coisa na base, aí tem 5 manequim, aí tem uma roupa clara com roupa escura, aí tem uma luzinha, aí tem flor. Você não sabe para onde você olha.
E dentro da arquitetura, a gente precisa ter uma hierarquização desses produtos. Então, o que você mais quer chamar atenção, só que você precisa saber o que está agora na sua vitrine. Então, você não vai colocar tudo que você tem na sua loja na sua vitrine. Eu sei que, assim, é gostoso ser, nossa, eu cheguei com 40 tipos de caneca nova e eu quero colocar os 40 na vitrine. É melhor você colocar 3 e a pessoa ver do que você colocar 40 e a pessoa não perceber. Você tá me entendendo? Então, hierarquizar qual produto faz sentido para estar na sua vitrine agora. E aqui eu estou falando de vitrinização, tá? A gente está falando de vitrinismo. Então, o que eu quero dizer? Isso aqui não é um projeto de arquitetura, isso é frequente. É campanha, é data comemorativa, é lançamento, é Black Friday. Isso é frequente. O vitrinismo, ele é frequente, ele roda. O que nessa hierarquização precisa, faz sentido de estar na sua vitrine agora. E dentro desse nicho, né, dentro desse recorte, Dia das Mães, ok. Qual produto mais vai se destacar na tua vitrine e quais outros 2 ou 3 vão ainda estar na vitrine, mas eles vão estar como um... O termo é feio, mas como uma venda casada. Então, eu quero destacar vestido, beleza. Mas coloca um outro manequim ali que tem a camiseta, tem o colar, tem a calça e tem o sapato. Porque a pessoa tem grandes chances dela comprar tudo junto. Eu achei interessante, Letícia. Pausa. Letícia, se você puder ir um pouquinho mais para trás, está cortando a. Tá? É algo que eu também tenho mania. Eu tenho mania de debruçar sobre a mesa, ficar aqui, então eu fico me Já policiando. estava apoiada, assim, já. Vamos lá. Letícia, algo que você falou na tua resposta, eu achei muito interessante duas coisas. A questão do digital, tu faz o stories, faz um vídeo. O Rodolfo falou que às vezes o espaço físico ele está concorrendo com a compra no digital, sim. Mas quando você tem um espaço físico pensado, planejado, muito bem arquitetado, através de um Stories, de um Reels, de um vídeo muito bem feito, você traz o pessoal para o teu espaço físico. Você traz o pessoal para a tua loja. Né? Então, é a junção desses dois pontos. Quando Dá você falou... vontade de ver mais, né? Dá Sim, vontade de sim, ver mais. sim, porque é bonito aos olhos, né? Outro ponto que você falou, a vitrine muito carregada, né? Eu falo das maiores erros que um vendedor pode cometer numa negociação é falar demais. O vendedor matraca, que fala, 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 fala e não diz nada. Quando você falou de vitrine carregada, eu imaginei uma vitrine carregada, muita coisa, a mesma coisa que o vendedor que fala demais, quer colocar tudo ali. Ele quer mostrar tudo e não mostra nada, porque não chama atenção, não é atrativo. A vitrine ele serve de uma isca para trazer o pessoal. Ele não é o banquete, né? É apenas um aperitivo, não é o banquete. Concorda comigo? É exatamente isso, é a porta de entrada, né? Sim, Literalmente. sim. Mas eu queria mudar um pouquinho o assunto da prática desse teu trabalho para entender uma coisa. Com certeza você lida no teu dia a dia, né, através da arquitetura, com um público muito masculino. Eu queria entender como é você, né, uma mulher, trabalhar num ambiente onde tem uma grande dominância masculina. O como isto ajuda, atrapalha, dicas para outras profissionais que vivem algo parecido. Olha, no meu caso, né, falando do meu nicho, eu lido com esse ambiente masculino em todas as etapas, né? Primeiro, a etapa do cliente, né? Hoje o nosso público, né, ele é majoritariamente feminino, falando de público-alvo, ele ainda é majoritariamente feminino. A gente atende muitas mulheres empresárias aqui. Mas, né, a gente sabe que falando de grandes empresas hoje, os maiores cargos das maiores empresas, eles são ocupados por homens. Então, hoje as mesas em que eu me sento, eu costumo ser a única mulher. Então, sim, eu estou nesse meio e, ao mesmo tempo, dentro do mercado da construção civil, ainda tem a parte da obra.
né, da execução. Então, é o pedreiro, é o eletricista, é o encanador. Então, eu sempre estou nesse meio. O que que eu posso destacar dentro disso? Primeiro, é aquela coisa, não é fácil, mas não é impossível. E hoje, com muito posicionamento, e eu falo mesmo que é muito de posicionamento, o Rodolfo me conhece, ele sabe que quando eu quero ser ouvida, eu sou ouvida, e graças a Deus hoje eu tenho esse respeito. Então, falando hoje, né, eu tenho o meu sócio aqui no escritório, que é meu marido, a gente empreende junto aqui. Só que quem foi convidada para essa live fui eu. E por quê? Porque dentro deste tema, dentro deste eixo temático, eu tenho mais conhecimento. E eu sei que hoje se tem esse respeito de ele não se importar de forma nenhuma por isso, porque o conhecimento dele, a expertise dele é em outra área, e ao mesmo tempo de ter o Rodolfo e uma gama de empresários hoje que me veem como referência, independente de gênero, né? Então, esse posicionamento, eu falo que por muito tempo eu tive que falar mais alto para ser ouvida, e hoje eu já não preciso mais. Só que é o que eu falo, né? Hoje as mesas que normalmente que eu me sento, vamos dizer assim, é majoritariamente masculina. E eu busco sempre ser ferramenta facilitadora, entendeu? Para alguém, para outros. Então, eu recebi muita ajuda, mentoria, dica, posicionamento, acesso, sabe? Mulheres que me deram acesso a certos lugares. E eu falo que hoje eu tento ser a mesma ferramenta, entendeu? De acesso a essas mulheres. E por que que eu digo? Hoje existem muitos grupos de network feminino, de empreendedorismo no meio feminino e tal. E é muito legal, eu adoro participar. Mas eu acho muito problemático porque normalmente fica ali. A coisa não se expande, entende? E é uma coisa que assim, com pouco tempo, porque eu tenho experiência, porque eu trabalhei e tal, mas dentro do empreendedorismo eu não tenho tanto tempo assim. Mas mesmo com pouco tempo, eu percebia o quanto isso era limitado, vamos dizer. Você pode ser muito reconhecida, você pode ser referência aqui dentro desse grupo. A partir do momento que você sai, tem um outro homem ocupando essa cadeira. E eu não. E assim, não era. Não, essa visão não era. Não é para mim e eu acho que não deve ser para ninguém. Então eu falo, eu não quero ser uma referência dentro do empreendedorismo feminino como arquiteta. Não, eu quero ser uma referência como uma empreendedora arquiteta. Em qualquer lugar, em qualquer mesa e em qualquer meio. E eu sei que tiveram muitas mulheres para me auxiliar dentro desse meu processo, e até agradeço a pergunta, deixo aqui até vou aproveitar como uma oportunidade para deixar isso claro, que se de alguma forma eu puder, sabe, ser também ferramenta para ajudar, para ancorar, vamos dizer assim, ser ponte para outras mulheres estarem junto nessa mesa, para mim apenas não é assim uma vamos falar assim, uma benevolência, mas é um orgulho, é uma retribuição, você tá me entendendo? É tudo que eu já recebi. Eu falo isso porque dos mentores que a gente tem alguns arquitetos mentores ali em Maringá, que, assim, ajudaram muito a gente a crescer, não só, né, como arquiteto, mas justamente nessa visão empresarial. E são arquitetos super reconhecidos lá. Eu trabalhei para eles, né? Estagiei para eles uma época lá em Maringá. Foram, acho que por 4 anos consecutivos, eles foram o escritório que mais geraram negócios em Maringá. Então, assim, de fazer mercado virar milhões dentro da construção civil. E de 5 sócios, 4 são mulheres. E isso, para mim, é uma referência, sabe? E se posicionam dessa forma, não precisam falar mais alto, mas com o conhecimento que tem, a expertise que tem, o respeito que tem por outros profissionais. Então, hoje, nas mesas que eu me sento, eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender, eu gosto de estar atenta. E isso é porque eu tenho outras mulheres como referência, né? Então, dentro desse meio é isso. É fácil? Não é fácil. Você tá me entendendo? Dentro de obra é difícil lidar com pedreiro, é difícil lidar com pedreiro, não é todo mundo que leva, entendeu?
essa cara sério. E não Já é só mulher que tem dificuldade de lidar com pedreiro, não, tá? O homem também tem. é uma coisa complicada, o tal do pedreiro, entendeu? Quando a gente acha, entendeu, um pedreiro bom que escuta o que a gente está falando, é maravilhoso, entendeu? Inclusive tem. Até porque, gente, se tem um bicho que tem experiência também, é o tal do pedreiro, entendeu? O Sim, pedreiro dá tanta dica boa, que sim. é maravilhoso, mas para ele dar dica boa, ele precisa estar aberto a conversar, entendeu? E não é todo mundo que tá. Ixi, eu já passei situações de estar com clientes, com mulheres clientes, inclusive de projetos comerciais, o dela era um projeto corporativo, em que com o fornecedor ali, estava eu e ela, obviamente, era a gente que era tomadora de decisão, eu estava acompanhando ela na especificação, ela era que ia comprar, ela que ia decidir, e o Henrique, né, que é meu sócio, ele estava ali meio de fundo ali, sobrando naquela etapa. E o fornecedor se tratava, né, se colocava falando com ele. Então, existe esse tipo de situação? Existe esse tipo de situação, mas assim, aqui eu vou pegar outra mulher como referência. Minha mãe sempre falou que tem lugar que a gente não cabe. E aí, quando o lugar é assim, eu penso, lugar, esse lugar não me cabe mais. Você tá me entendendo? Então, hoje, graças a Deus, eu sei que eu consigo frequentar esses espaços que não são só femininos, são espaços empresariais, são empresários, independente de gênero, independente de setor, independente de ticket, e eu consigo falar de igual para igual, entendeu? Sim. Letícia, eu até vou te interromper, Jeremias, se você permite, puxando até Eu o não gancho, permiti, mas já interrompeu, né? Então. não tem opção, eu já toquei aqui, você aceita ou aceita. Letícia, e aí é muito legal você falar disso, porque realmente eu sei que você está envolvido em vários movimentos de empreendedorismo. E a gente está falando de associação comercial, núcleo setorial, você dá palestras para não só para mulheres, mas também para empreendedores no geral. Você atende vários setores que também são masculinos. Então eu sei que, por exemplo, você atende uma empresa de energia solar da região que majoritariamente é masculina e até o público-alvo é majoritariamente masculino também. E isso me vem na cabeça, assim, você está envolvida na macro e microeconomia da região. A gente está localizado, e se você estiver assistindo a gente, e eu estou falando com o nosso telespectador, se você estiver assistindo a gente de outro local do Brasil, mas a gente está localizado aqui no interior do Paraná, perto de Maringá basicamente, né? O norte e noroeste aqui do Paraná. E a Letícia, ela transita muito bem ali, Maringá, Londrina, Paranavaí. Eu sei que ela tem de outros estados também. E eu gostaria que você falasse um pouco mais de como você vê esse cenário empreendedor, esse cenário econômico, empresarial da região em que você está inserida. E se você quiser até comentar de outras regiões, fique à vontade também. Olha, posso. Vou falar da região, tá bom? Mas eu posso puxar a sardinha para cá, para tal da Paranavaí City? Fique à vontade, Letícia, que você é que manda. Você sabe que assim, ó, eu sou de Monte Castelo, Santa Cruz de Monte Castelo, esse só a nata vai conhecer, você tá me entendendo? Eu sou o cara que interrompe. Esse é você que manda, quer dizer, já coloca mais cerveja para gelar. Ah, Exatamente, eu tô puxando a sardinha. Mas eu preciso fazer um comentário. Já de cara também, já vou te interromper um mansplaining aqui. Você é de Santa Cruz, a minha mãe é nascida em Santa Cruz também, então eu tenho sanguinho de Santa Cruz de Monte Castelo também. ela Sabe sabe o o que isso que é. significa para o nosso podcast? Nada. Nada. Ok. Nada. Eu ia falar, significa alguma coisa, porque, poxa, Monte Castelo é tão finzinho de mundo, mas É é o só meu. uma vontade. Mas Não, mas enfim, ó, sou de Monte Castelo, sou nascida em Luanda, né? Porque Monte Castelo não tem hospital, mas eu sou de Monte Castelo e adoro a cidade, inclusive, é uma vibe cidade pequena, mas fui para Maringá para fazer faculdade e lá fiquei, né? Então, acho que eu fiquei 9 anos, me formei em Maringá, fiquei, conheci o Henrique, casamos, abrimos escritório, enfim. Então, a gente ficou ali 9 anos e há um ano e meio atrás a gente veio para cá, para Paranavaí. E era muito engraçado ver a reação do povo, né, do pessoal daqui de Paranavaí, quando a gente falava, não, a gente veio de Maringá pra cá. E o pessoal fala, oi? Você é doido? Não pode. Você tá vindo pro interior. E a gente tava tipo, cara, não é possível que vocês não enxergam o que tá na cara de vocês, esfregado, assim, que Paranavaí tem muito mercado, mas muito mercado. Então, assim, vou me estender para a região? Vou me estender para a região, mas eu vou começar por Paranavaí, gente, porque assim, a galera que é daqui, eu acho que e não vê, acho que tá acostumado, entendeu? Gente,
Tem empresas daqui de Paranavaí que a gente descobre assim, que primeiro que a gente já tinha conhecimento, mas diariamente, justamente por estar nesse meio, mercado e núcleo e negócio, e empresário, e, enfim, e comércio e tal, às vezes aparece assim, a gente conhece e a gente fica, cara, tem uma empresa, tem um empresário desse naipe, dessa magnitude aqui em Paranavaí, tipo, nosso vizinho, você tá me entendendo? Que gera emprego, que gera negócio, que faz a roda girar e é daqui. Você tá me entendendo? Então, assim, falando do mercado em Paranavaí, uma coisa que a gente percebe e que entristece um ano e meio daqui, a gente percebeu isso, é que o pessoal não apenas não vê o mercado, como ele não aproveita as oportunidades que o mercado traz, que o mercado gera. E justamente por uma mentalidade de interior. Então, assim, a gente vê as coisas, a gente tem referência e tal, que a gente trouxe de Maringá. E você fala assim, gente, Maringá é 40 minutos daqui. Você tá me entendendo? 40 minutos. E Maringá tendo, o Paranavaí tendo esse potencial gigantesco, tendo esse mercado gigantesco, tendo empresários de alto nível, assim, de alto padrão, e o pessoal não desenvolve, tipo, fazendo uma ponte com o que a gente estava falando em relação ao atendimento, por exemplo. O mercado de Paranavaí perde comércio aqui por ter um atendimento medíocre, literalmente, medíocre. Eu espero que eu não seja cancelada, você tá me entendendo? Mas é verdade, por ter um atendimento medíocre. E por que que eu falo isso? Por ser de Monte Castelo, a minha infância, a minha referência de fazer compra de Natal, vir no cinema, passear, vir em médico, sempre foi Paranavaí. Sempre foi. Paranavaí, para mim, sempre foi o polo. Até ir para Maringá, né, estudar, e eu só fui para Maringá estudar porque ainda não tinha o curso de arquitetura aqui em Paranavaí. Me sinto uma idosa falando isso. Mas, enfim, mas para mim, Paranavaí sempre foi essa referência, entende? E continua sendo essa referência para muita gente. A minha mãe é a pessoa que ela não passa na BR e vai para Maringá para ir nas coisas, ela sempre se resolve em Paranavaí. Só que aquelas empresas que ela vai aqui em Paranavaí, que o atendimento é péssimo, que a loja parou nos anos 90, você tá me entendendo? Que o produto você tá me entendendo? Que não inovou, que não. Esse produto, essa loja, esse mercado, uma próxima vez que for preciso, a pessoa vai trabalhar. Então, assim, falando do mercado da região, Maringá, nada, porque a galera de Paranavaí não sabe aproveitar a oportunidade que o que tem, que existe e que é palpável de mercado. E isso, a minha visão, obviamente, minha visão vindo de fora e olhando para cá, tanto que a gente não veio para cá à toa, a gente veio para cá enxergando esse potencial e focando nesse potencial, e há um ano e meio a gente comprova esse potencial. E eu sou muito grata para Paranavaí por isso, porque em Maringá a gente estava, tinha projeto, rodava, beleza, mas Maringá o custo de vida é altíssimo. E quando a gente mudou para cá, eu sou muito, 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 muito grata para Paranavaí, porque me trouxe muitas oportunidades. Então, a gente abriu o escritório com 3 meses morando em Paranavaí. A gente mudou em junho, inaugurou o escritório em novembro. Então, assim, esse processo foi muito rápido quando a gente entrou em Paranavaí, porque o mercado que a gente achava que existia, ele se validou muito rápido para a gente, ele rodou muito rápido para a gente. E por quê? Porque a gente veio e falou, cara, olha esse serviço aqui que a gente tem para oferecer. E uma coisa que para a gente era padrão, vindo de Maringá, era padrão. As pessoas olhavam e falavam, minha nossa senhora, que qualidade que tem isso aqui. E a gente se surpreendia, porque vindo de Maringá, a gente trabalhava muito bem. Mas, assim, tem escritórios que entregavam muito mais em Maringá. E aí, vindo para cá, a gente falava, pô, a gente está querendo melhorar ainda mais do que isso, e a galera já está satisfeita. Então, bora, corre, entendeu? Engata e vamos. E é o caminho que a gente está fazendo há um ano e meio. Então, a gente abriu o escritório, a gente tenta ser referência dentro disso. A gente atende da melhor forma que a gente consegue sempre. Para mim, experiência de cliente é, assim, minha meta, assim, maior, e é do início ao fim, porque obra é dor de cabeça, então a gente tenta que o cliente esteja feliz até o final. E por que que eu estou destacando isso? Porque, para mim, é essa a visão de mercado. E falando da região, agora, Porto Rico está aqui do lado. E Porto Rico é mais perto de Paranavaí do que de Maringá, né? Mas o óbvio precisa ser dito.
E ainda assim, o pessoal de Loanda, de Santa Isabel, de Monte Castelo, de Nova Londrina, eles vão para Maringá, gente, eles passam reto na BR e vão para Maringá pegar profissional, profissional de arquitetura, profissional de advocacia, profissional de engenharia. Eles pegam de Maringá esses profissionais e a mesma coisa vale para produto. E por quê? Para mim, minha visão, porque o pessoal que é daqui não se desenvolve. Parou no tempo. A loja parou no tempo, o produto parou no tempo, o atendimento parou no tempo. Isso quando, assim, às vezes o bom dia é o diferencial da loja. Sim. Então, aí a gente volta para aquela tríade que eu falei. A gente hoje, e eu sou muito grata a essas oportunidades, quando eu falo, né, que hoje eu converso de igual para igual com esses empresários, e por quê? Porque os empresários que buscam a gente, eles querem ser diferenciados. Eles não estão satisfeitos com o mais do mesmo. Eles não pensam, do jeito ruim que eu estou fazendo, eu estou vendendo. Não, cara, não. Você pode fazer com que o seu cliente tenha uma experiência muito melhor. Você pode fazer com que o seu lucro, o seu crescimento seja muito melhor. Você pode criar um relacionamento com o seu cliente muito mais fidelizado. E vou dizer, não é só sobre dinheiro, é sobre relacionamento. Então, hoje, eu olho para Paranavaí e eu sei que existem bons empresários, pessoas de visão aqui. E aqui eu vou até destacar, porque para a gente foi uma oportunidade muito legal quando apareceu, que é a loja Amo Presentes, que é ali na frente do rancho, inclusive, que também é projeto nosso ali, vizinho. As meninas, né, as donas ali da Amo Presentes, quando elas vieram atrás da gente, elas falaram: olha, a gente viu o que vocês fizeram no rancho, que a casa tá caquética, caindo aos pedaços, e a gente quer isso. A gente quer ser diferente, a gente quer ser atrativo, a gente quer ser uma referência em loja de presente na região. E, cara, às vezes o pessoal de Maringá que eu tenho contato compra da loja daqui. Mas elas tinham essa vontade, elas tinham essa visão como empresárias, como donas do negócio delas, de que a gente está vendendo, mas a gente quer vender melhor. A gente quer vender cada vez melhor. E assim foi, né? Se fidelizou. Então, falando do mercado, a minha visão, né, no todo é essa. Maringá tem muito mercado, mas também tem muito profissional. Então, é um mercado já saturado. Medo de cair. É um mercado já saturado de Maringá nesse sentido. Tem muito mercado? Tem. Mas, menino, se forma 200, 300 arquitetos lá por ano, entendeu? Então, tem esse detalhe também. E o custo de vida, né, gente? Que Maringá está cada vez mais difícil. Então, para você se manter em Maringá, difícil. E qualidade de vida também, porque eu falo que se eu soubesse que eu gostaria tanto de morar em Paranavaí, eu teria me mudado para cá antes, entendeu? Me arrependi de ter demorado. Letícia, acertei o nome? Acertei. Tem de novo. Letícia, é um ponto em comum aqui, eu fiz várias anotações, porque a gente entrou num assunto agora que é a minha área de atuação, né? E eu tenho uma visão assim complementar à sua. Mas sobre mudar para Paranavaí, eu morava em Maringá há 10 anos. Eu vim para Paranavaí para ficar um ano só em Paranavaí, porque eu casei com uma menina daqui. Então, até para ela cortar o cordão umbilical e daí a gente voltar para Maringá, e isso já faz 10 anos, e hoje é eu que não volto para Maringá, ok? E a gente acabou ficando aqui. Então, isso é bem interessante, a questão da qualidade de vida, do sossego. Eu sou muito do sossego, correto? Mas eu fiz algumas anotações aqui sobre os seus comentários que eu queria contribuir um pouquinho com o ponto de vista. Primeiro, o porquê o pessoal daqui vai comprar fora. E isso é muito comum em tantos outros lugares também. Ego. Para dizer, comprei em Maringá. Pagou mais caro, teve que andar lá, perdeu um dia inteiro, mas chega aqui, comprei em Maringá. Ok? A mesma questão que uma cidadezinha pequena, alguém vem para cá, compra em Paranavaí, volta para lá e disse, comprei em Paranavaí. Então tem muito essa questão de ego envolvido. Mas você falou um ponto interessante, até aplaudi ali sobre a questão do atendimento. Eu queria contribuir duas coisas aqui. Primeiro, bom atendimento não é diferencial.
Atender bem não é diferencial, é obrigação, meu colega. Você que é empresário, é vendedor, está assistindo aqui, entenda, atender bem teu cliente não é diferencial, patavica nenhuma. Isso é tua obrigação. Se você abre uma empresa ou se você se propõe a lidar com o público, se você recebe teu salário, teu olerite, tua obrigação é atender bem. E veja que essa baixa qualidade do atendimento faz muita gente que poderia estar deixando o dinheiro aqui na cidade levar o dinheiro para fora. E por que isso acontece? Por que continua mau atendimento, Letícia? Porque nós permitimos. Aí, Mas o mercado está mudando. e eu vou lançar uma provocação agora. A gente acaba permitindo ser mal atendido e isto vai se repetindo, se replicando. Então, vamos lançar um movimento aqui para você que é cliente, hashtag me atenda bem, né? Não aceite mal atendimento, exija um bom atendimento, exija isso, lute por isso, que as empresas vão começar a abrir a mentalidade, abrir o olho para o quanto é importante cuidar desta qualificação e capacitação da equipe. Então vamos lançar aí o movimento hashtag me atenda bem. Ok? Desculpa te Fala lá. interromper, mas isso gera uma obrigação jurídica. Existe uma indenização no Código de Defesa do Consumidor que fala na falha do atendimento. Ou seja, se o Uau! atendimento não Essa é foi nova. qualificado, a empresa corre risco de ser responsabilizada e pagar danos, obviamente, para o consumidor. Então, isso que você falou é bem interessante. Não é diferencial, é obrigação. Caraca, isso já dá mais uma meia hora de podcast aqui. Com Mais de uma certeza. meia hora, e daí a gente acaba deixando a Letícia de lado aqui no tema dela. Mas, Letícia, eu quero perguntar para você uma coisa muito importante. Quando você atende uma empresa, né? Vamos lá, você vai reformular todo o meu escritório aqui. Vamos fazer todo o meu escritório de novo. Você faz análise de perfil do cliente, né, vamos supor, do meu perfil, arquétipo, enfim, comportamento, ok. Em algum momento você acompanha esses resultados, tem uma metrificação dos resultados pós o teu trabalho, você tem algum case de sucesso para compartilhar com a gente de algum cliente seu que contratou o teu serviço e teve resultados inúmeros, resultados palpáveis? Ó, um deles que eu falo, eu sou muito grata às oportunidades que a gente alcança, você tá me entendendo? Que eu adoro atender bem, eu adoro poder entregar pra gente que quer, entendeu? Que é a Amo Presentes. A Amo Presentes, Foi uma quando as indireta para meninas. mim, Letícia. Desculpa, Oi? mas eu senti que foi uma indireta para mim. Eu adoro entregar para quem quer de verdade. Pra quem quer de verdade. Para quem não fica Porque é só tomando a cerveja, investimento. para quem não fica só tomando a cerveja, né? Ó, espaço corporativo, espaço comercial é investimento. Perfeito. Vocês não vão para o Investimento. Posso dar uma céu. dica? Vocês Posso dar vão pro uma dica, Letícia? Conta, conta. Quero, Cada, gosto. cada vez que ele ia aí tomar a cerveja, enfim, o tempo, se acrescenta esse custo no orçamento. Bom. As últimas vezes a gente tá indo beber cerveja em outro lugar, entendeu? Porque daí O eu já gerente o meu amigo da onça, eu não estou entendendo. Que lado você tá nisso? Só para entender. gostei do Jeremias. Foi um prazer, viu? Se eu soubesse, eu tinha combinado esse podcast antes. Não, mas ó, vamos lá. Não foi uma indireta, mas já que calhou, fica aí, tá bom? Fica à vontade. Mas por que que eu quero dizer? Porque é realmente, quando a gente apresenta um orçamento até para o cliente, a gente fala, é uma questão de investimento, né? O comércio, ele precisa dar retorno, não é igual projetar uma casa. Projetar uma casa, a pessoa gasta milhões e ela não vai ter retorno disso, porque é o sonho, é morar bem, é conforto, beleza. Em espaço comercial não é investimento. A coisa precisa dar retorno. Então, no projeto, a gente olha, a gente analisa, a gente problematiza, a gente levanta dado, a gente entende da empresa, porque a intenção é que esse investimento retorne. E retorne rápido, de preferência. Então, pegando a Amo Presentes que eu comentei, você falou que já está aqui há 10 anos, sabe qual é a Amo Presentes, né? Não. Não? Você tem Deixa filhos? eu só explicar para quem está assistindo aqui, você está falando, eu moro aqui. Quer se Você não esconder de mim é vivencia. ficar aqui. Eu cheguei hoje, amanhecendo o dia de uma viagem de uma semana, que é onde eu fui para Uberlândia, eu voltei de São Paulo.
Amanhã eu tô indo para Florianópolis, volto na quinta, onde domingo já vou para o Espírito Santo. Então essa é a minha rotina. Deixa eu É, perguntar uma coisa. essa pergunta Sua... cairia bem para a esposa do Jeremias, talvez, né, Jeremias? É exatamente o que eu ia falar. É exatamente o que eu ia falar. Sua esposa mora mais, assim, em Sim, Paraná, vai morar sim. de estar aqui? É Porque se daqui, ela mora... nasceu e se criou aqui. então ela sabe qual é o presente, porque lá tem umas coisas maravilhosas, umas louças maravilhosas para vender. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa loja como case, porque é uma loja que a gente realmente a gente fez muita amizade, a gente criou um vínculo ali com as proprietárias, e depois a gente investigou, a gente falou, cara, você levantou dados, você levantou número, tipo, apresenta pra gente, porque pra gente é realmente um case de sucesso. A gente adora ver que tá dando certo, não apenas porque pra gente é um case de sucesso, mas porque a pessoa acreditou no nosso trabalho, a gente quer devolver, né? Quero que deslanche a loja. Já falei que tem que virar franquia. Então, assim, a loja lá, quando a gente foi, as meninas falaram, a gente quer uma coisa diferente e tal, não, não, não. Beleza, era isso que elas pediram. Elas pediram uma loja diferente. Quando a gente entrou lá, a gente viu uma loja que não refletia o produto, não estava projetada para o público-alvo, que no caso eles têm mais de um e são extremo opostos, é tipo mulher adulta e criança, então era uma coisa difícil de se administrar dentro do projeto. Não tinha, né, o projeto ali, a arquitetura, e ele não representava nem de, nossa, nem de muito longe o posicionamento da marca, né, a paleta da marca e tal, não representava o produto que elas vendiam. E depois a gente acabou até descobrindo, de entender mais de mercado, de ouvir o pessoal, que as pessoas entravam na loja e elas vendiam produtos que as pessoas nem sabiam que tinham lá. Então, assim, elas perdiam de vender, porque as pessoas entravam lá, usavam, frequentavam a loja, eram clientes e não sabiam que elas vendiam determinados produtos. Então, a gente falou, temos um problema. Então, né, só pontuando aqui, para quem não é de Paranavaí, já que eu vou pegar aí como um case, a loja era muito escura, era uma marcenaria, assim, tipo, imita madeira, né? Um MDF que imitava madeira muito escuro. E eu falei, cara, esse tipo de MDF funciona para escritório de advocacia e loja de terno. É o que funciona, esse ambiente escuro, assim. E o produto delas é brinquedo, então, parte significativa da venda delas é brinquedo. Louça fina, então, sabe, decoração, mesa posta, enfim. E criativo. Então, vai desde caneca do Palmeiras, a tábua de carne, canequinha de Harry Potter, enfim. Caramba, e estrategicamente um PCI totalmente variado e complicado essa questão estratégica para você desenvolver a venda. Aleatoraço, Caramba. aleatoraço. Quando elas chegaram, eu ficava tipo, bora, gosto de um desafio, adoro. Então, o que que a gente fez? Quando elas vieram atrás da gente, eu fui lá, falei isso, falei, cara, a gente tem que mudar a paleta da loja. Falei, não tem base, uma loja escura assim, você tá vendendo caneca do Stitch numa loja escura com uma marcenaria escura, não faz sentido. E ao mesmo tempo, elas tinham um histórico de, tem prateleira baixa, mas a gente não consegue expor nada porque as crianças quebram. Não dá para colocar isso aqui dessa forma, porque senão o cliente tal não gosta. Beleza. Quando a gente veio para a reunião, eu levantei com elas e eu falei, eu quero em porcentagem o que vocês vendem. O que vende? Eu vendo isso, eu vendo isso, eu vendo isso, eu vendo isso, eu vendo isso. Beleza. Em porcentagem, o quanto você vende de brinquedo? Tanto. Em porcentagem, o quanto você vende de criativo? Tanto. Em porcentagem, o quanto você vende de flores, né? Que era o que o pessoal nem sabia que elas trabalhavam, parte de arranjo, flores e tal. Tanto. Eu coloquei literalmente isso em porcentagem. Para mim, quando eu peguei aquilo e fui projetar, a gente tinha a parte de paleta, né? Que a loja precisava ser mais lúdica, mais criativa na parte visual, mas na parte funcional a loja precisava ser bem resolvida. Então a gente tirou uma parede, literalmente, posicionamos caixa no fundo da loja, por quê? Porque a pessoa vai andar pela loja inteira para pagar, até chegar lá ela já comprou alguma coisinha. Colocamos hot points, que a gente fala na arquitetura, os hot points, que é o espaço que você está parado olhando para alguma coisa que potencialmente você compra, que é a fila da Renner, a fila da Riachuelo, que você está ali esperando, tem uma caneca, tem um squeeze, tem um caderninho, tem uma mesa, é isso. A questão da ambientação, então, ela não tinha um porta-retrato, é um porta-retrato com colar de mesa, com uma escultura, uma luminária com uma. Então, a pessoa, ela cria essa ambiência, ela não vai comprar um porta-retrato, ela vai olhar e ela vai falar, putz, tá tão bonitinho, vou levar tudo. Ela enxerga aquilo dentro da casa dela.
Então eu falei, beleza, o caixa para o fundo, hot point para o fundo, e o hot point era pensando em quem? No adulto, que quem vai no caixa pagar é o adulto. Então tem que ser interessante para o adulto. Então, toda a parte de louça, de decorativo, de coisa, foi para perto do caixa, pensando nisso, né? Nessa experiência do cliente. E, ao mesmo tempo, né, é comprovado aí dentro da neuroarquitetura que quanto mais perto a pessoa está de você, de forma melhor você vai se comportar. Então, as louças finas, que são os produtos de ticket mais alto, estão mais perto do caixa, porque a pessoa não vai trombar, não vai brincar, tá no extremo oposto dos brinquedos. Então, posicionamos dessa forma. E a porcentagem, eu olho, né? Olhei em planta baixa para aquilo, eu falei, beleza, o que elas mais vendem é brinquedo. Então a gente colocou brinquedo, porcentagem, 60%, acho que era 50%, na verdade, 50% é de brinquedo. Então metade da loja é só brinquedo. E os outros 50% daí é dividido em criativo, início, lá. Então, essa visão estratégica, ela não é só sobre ser bonitinho, sobre a loja ser legal, não. É ser funcional no dia a dia delas, falando de estoque, falando de caixa, falando de giro, falando de vitrinismo, falando de tudo isso. Ela é lógica no sentido da neuroarquitetura e dentro da neuroarquitetura, falando dessa arquitetura comercial, como as pessoas se comportam. Então, a criança fica no brinquedo, não vai quebrar o restante das coisas. As prateleiras que elas tinham, que eram baixas, a gente colocou com um brinquedo que não quebra, ursinho de pelúcia, jogo de tabuleiro. Então, assim resolvemos. Em resumo, depois, né, desse projeto ali, a loja foi inaugurada em agosto do ano passado, e elas passaram para a gente esse comparativo, que eu fiquei, cara, que maravilhoso. Em outubro, no Dia das Crianças, né? Em outubro de 2023, elas tinham os dados do quanto elas venderam e elas compararam com quanto elas venderam em outubro de 2024, poucos meses depois da loja ser reinaugurada. E elas venderam 40% a mais. Uau, parabéns! Então, assim, eu vou falar para você que 40% é responsabilidade do projeto do nosso escritório? Não. Por quê? Porque a loja é linda, mas o produto delas é excelente e o atendimento delas é maravilhoso. E na mesma época, elas fizeram um marketing digital muito bom. Então, as pessoas olhavam o produto, iam até a loja, que é justamente o que você falou atrás, né? Que cria curiosidade, ainda mais com brinquedo. O pai adora. E a criança chega lá, a criança faz birra, a criança compra. Enfim, os pais compram. Então, olhava, né? Ela investiu muito na época nesse marketing, as pessoas iam até a loja, e a hora que ia na loja, não comprava só o presente que foi para comprar para o filho. Não, chegou ali, estava exposto, estava visível, comprava para o filho, para o sobrinho, para o neto, para o tataraneto, para o vizinho. Aí estava esperando na fila, nossa, que xícara linda, comprava xícara para a pessoa. Nossa, então elas venderam 40% a mais do que no comparativo, né, no ano anterior, nessa mesma data comemorativa. Então, mérito completamente nosso? Não. Obviamente, essa experiência, essa loja, a criatividade, a ludicidade para atrair as crianças ali, isso com certeza colaborou muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma loja que é muito reconhecida pelo bom atendimento e que realmente tem produtos que são, assim, diferentes, porque é a única loja daqui de Paranavaí, sinceramente, que vende produtos mais, assim, diferentão, assim, kit, uma coisa mais, sabe, um tábua de carne, uma coisa de Dia dos Pais, que realmente é uma coisa diferente nesse sentido. Quem quer dar um presente criativo, para mim, é uma referência. Então, a gente tem a Amo Presentes falando de dado, falando de número de venda. A gente tem esse número, e eu sou muito realista em falar, o mérito não é só meu, né? Só da minha criação, mas com certeza faz parte. Muito de novo. E outro caso também que a gente tem aqui, né, que é falando de tempo de mercado, né, não diretamente os números ali de venda, o El Rancho, né, o restaurante, uma stick house que tem, inclusive fica na frente ali da Amo Presentes, e que está aí já faz quase 2 anos que está no mercado, e que quando também a gente foi desenvolver, a gente, né, fez o recorte ali. Quem vai ser o público-alvo? Vai ser jovem, né? Mas jovem, tem gente casando, tem gente noivo, tem gente solteiro, tem happy hour depois da firma, tem aniversário de casamento. Então, quando a gente projetou, a gente pensou nesses espaços para cada tipo de público, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo que o uso fosse dinâmico.
Então, esse final de semana mesmo, o restaurante fez um evento com convite fechado e tal, banda e tal, e que comprovou esse uso, né? Então, a mesinha bistrô mudou, vamos dizer assim, o uso do espaço. É um restaurante, mas é um restaurante de uso misto, né? Então, já faz quase 2 anos que a gente está aí, gente, falando de coisa ligada ao ramo alimentício, né? A gente sabe o quanto é difícil, porque eu tô há 1 ano e meio para na Bahia, eu já vi vários, assim, darem errado. E a gente vê, né, o feedback positivo que é lá em relação ao espaço. Então, todo mundo que vai no rancho, para mim, virou que sucesso. O pessoal conhece muito lá. Eu falo, ah, sabe o rancho, sabe? Ah, o projeto da gente, nossa, é uma esse projeto é justamente por causa disso, porque a gente também levantou todas essas necessidades, entendeu a intenção de investimento do cliente que ele tinha para isso e tem dado retorno há 2 anos, porque ele já está há 2 anos, o restaurante já se pagou há muito tempo. Ele, por causa do projeto, conseguiu um baita de um patrocínio da Ambev, que pagou parte significativa da implementação da proposta. Então, assim, esse tempo de mercado dentro do restaurante é uma coisa muito difícil de se fidelizar. Prova, né, o quanto essa experiência dentro do restaurante foi significativa. E falando de produto, né, que é uma coisa muito mais palpável de se metrificar, a gente tem a loja, né, que na mesma data comemorativa teve aí o expoente de vender 40% a mais do que no ano anterior, sendo que o que elas tiveram de diferente é a loja, né, e por ter a loja como apoio, elas fizeram esse marketing digital mais ativo. Letícia, cara, muito bom esse papo. Eu gosto de ouvir você falar sempre. E aí, de novo, tirando as brincadeiras, realmente eu sou fã do trabalho de vocês. Eu convido, inclusive, para todo mundo conhecer as redes sociais do Ateliê Número Zero e conhecer os serviços, obviamente, do Ateliê. Eu sou um cara que há muito tempo admiro, antes de me tornar amigo de vocês, antes de me tornar prospecto, né, um possível cliente de vocês. Eu já admirava muito o trabalho de vocês. E eu realmente posso validar isso, tá? Inclusive o dono do rancho é parceiro meu, amigaço meu, Gabriel, e ele realmente é um cara muito agradecido pelo trabalho que vocês fizeram lá. Eu acho que o empreendimento tem muito da mão de vocês, não só da mão dos empreendedores, do Gabriel e da equipe, mas também de vocês. Então, vocês também não deram só o suporte arquitetônico, mas também o suporte de coragem. Tipo, cara, vai dar certo esse negócio. O cara sente essa confiança quando tem um bom projeto envolvido. Eu me coloco à disposição de novo, mais uma vez, para a gente conversar. Infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso tempo. Eu gostaria de conversar mais de novo. Eu amo ouvir você, ouvir o Henrique conversar. A gente direto está conversando, a gente se perde no horário com conversa aleatória. Mas eu realmente gostaria de te agradecer pela presença, agradecer as dicas que você deu para o pessoal. Eu gostaria de agradecer de novo o companheirismo do Jeremias, mais uma vez aqui. Excelente colocações e excelente oratória. Eu admiro a entonação e a eloquência do Jeremias. E gostaria, Jeremias, por favor, pode Então falar. já vamos aproveitar uma coisa. Vamos ajudar a Fica à Letícia vontade. aqui. Atenção, você que está assistindo a gente. Vamos ajudar a Letícia. Coloca aqui nos comentários, vamos criar aqui uma movimentação. Coloca nos comentários, contrata logo o Rodolfo, tá? Para o Rodolfo fechar logo essa contratação com a Letícia. Ok? Coloca nos comentários, Ai, contrata ai. logo o Rodolfo. Beleza? Para ficar de Entendi. enrolação. Para parar de Entendi. enrolação. Eu Ok? sei onde você quer chegar. Eu vou devolver, tá? Em algum momento eu vou devolver isso, viu, Jeremias? Só para deixar claro. Medo, Mas enfim, eu medo. gostaria. Eu gostaria que o Gerê pudesse falar também as últimas palavras e depois a Letícia, desculpa, a Jeremias, eu ia falar. A Letícia pudesse também se despedir do pessoal, deixar as redes sociais à disposição e o contato à disposição. Maravilha, Rodolfo, é uma honra mais uma vez a gente poder estar dividindo esse espaço aqui, essa nossa parceria, amizade e também esse relacionamento profissional. Letícia, muito obrigado pelo seu tempo. Foi show de bola, né? Superou as minhas expectativas aqui, né? A nossa linha de pensamento se complementa bem. Parabéns pela tua visão e o posicionamento profissional. Com certeza nós vamos ter parte 2 aí desse tema, porque tem muita coisa para a gente estar conversando e espero em breve a gente estar conhecendo-se pessoalmente também. Gente, muito obrigada. Adorei a hashtag. Vou compartilhar a rede social também, tá? Gostei dessa ideia da hashtag aí. Não vou convidar mais uma vez para tomar cerveja, não, né? Eu acho que
Acho que já deu. Qualquer coisa a gente vai no Bar do Gordo ali, se Faz resolve assim, então, tudo. vamos deixar combinado. A próxima a gente toma aqui no escritório pra gente fechar o contrato, então. Eu só não sei quando, mas isso vai acontecer em algum momento. Se isso vier um dia, entendeu? Aí eu nunca bebi essa cerveja, entendeu? Então já Não, pra gente já tá sendo um ganho. o Jeremias manja muito de técnica de venda. É difícil para mim não comprar da Letícia porque não tem objeção. A única objeção é não ter o dinheiro disponível. Só isso, Mas, tá ligado? É a única... cara, Ai, é tão então bom vamos lá, Letícia, olha só. Com certeza o Rodolfo alguma vez na vida já comprou algo sem ter dinheiro. Então, não ter dinheiro não é objeção, não é desculpa, ok? E segundo, agora uma dica de venda para Letícia, tá? Letícia, existe um número específico de atendimentos que se dá a um cliente, logo após esse número é demitir cliente porque ele não é do teu O PCI, você só está Rodolfo. perdendo tempo, O ok? Rodolfo é uma porcaria. Por quê? Porque entrou como cliente, você tá me entendendo? Aí virou amigo, aí virou fofoca, aí virou negócio, aí é tipo, não, vamos tomar uma cerveja lá, tal, não sei o quê. Aí é isso, entendeu? Não é daquele do E perdem só um antes, cliente, eles perdem um amigo, entendeu? e antes, Administração, cara. Letícia, antes que você pergunte qual é o número de atendimentos, é um número logo após você chamar o Rodolfo e o colega de podcast para um churrasco. Após esse, daí você pode dispensar. Ok? Eita, eita, eita. Vou ter que orçar alguma coisa pro Jeremias, porque daí a próxima hashtag é pros dois. Aprendeu Gente, rápido. Aprendeu ah, rápido. Eu falei pra você que ela era boa, eu te avisei. De coração, Mas, Letícia. Vê, fica à mas, Obrigado. vontade. gente, ó, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui, por ouvir um pouquinho aí do nosso escritório, do nosso atendimento. Espero que eu possa, né, que eu tenha conseguido aí contribuir aí com alguma dica, alguma prática, pelo menos com a visão do que a pessoa precisa entender, precisa perceber, para às vezes ela mesma conseguir tirar alguma coisa do papel. E fico à disposição, né? Como eu já falei atrás, realmente fico à disposição. Eu gosto muito de trocar uma ideia. Tamo aí, eu falo, gente, eu sou igual esse homem, pagou um churrasco, pagou um café, e a gente conversa, vamos se ajudar. Se tá todo mundo, se tá um crescendo e todo mundo se ajudando, todo mundo cresce junto, né? Então eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida para quem tem aí que a gente possa contribuir de alguma forma. Adorei a hashtag, vou trabalhar com ela em todas as próximas vezes que eu ver o Rodolfo e a gente marca esse churrasco. Pode deixar. Fechou. Sem dúvida, Valeu, pode deixar. obrigado. E você que Com certeza vai acontecer. Nós dois ia fazer o Não, encerramento? gente, calma, ainda quero deixar um recado final. Ah. Eu quero te interromper antes de você fechar, eu quero deixar um recado final. Eu quero deixar o recado de que o nosso podcast vai trazer nos próximos episódios outros convidados excepcionais. A gente está com conversa aí com um cara que é da área do empreendimento imobiliário, corretor de imóvel, tem uma imobiliária que é referência no estado do Paraná. O Jeremias também tem um convidado que é referência na área de vendas. O cara está desde aí dos anos 80, dando curso e treinamento em vendas, ou seja, ele passou por todas as fases da mudança e da adaptação que o vendedor precisa viver na vida dele. E provavelmente esses convidados estarão nos próximos episódios. Então fique ligado, não perca. A gente está tentando manter a rotina de semanalmente ter um episódio e a gente quer tentar fazer isso para te agradar, para o nosso espectador realmente toda semana vir aqui, colher pequenas pílulas de melhoria, de como ele pode melhorar o seu negócio e enfrentar essa crise que não só o Brasil, mas o mundo está enfrentando e como você pode enfrentar isso realmente de peito aberto e preparado para os desafios. Jeremias? Em outras palavras, aqui é o lugar que você vai encontrar as munições certas para dar um tiro certo no seu negócio. Valeu, abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau, um abraço.